Fala pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica muito boa para fazer smokes no Blender e renderizar nos Cycles. Infelizmente essa dica não funciona no Eevee, eu ainda não encontrei uma forma de fazer smokes no Eevee da mesma forma que eu faço aqui nos Cycles, então, que é uma forma bem fácil. Essa técnica que eu aprendi vendo um dos tutoriais da Blender Cloud do curta-metragem Caminandes. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada, porque o artista faz algumas texturizações procedurais bem mais complexas que eu vou mostrar aqui. Eu acho que vale a pena dar uma olhada lá também. Aqui eu vou mostrar então essa técnica de como fazer as smokes, né, no que eu tenho usado nos meus trabalhos pessoais, né. É uma técnica que facilita bastante, né. Basicamente a gente precisa modelar as smokes. E a técnica consiste em usar um Emission Shader, plugar ele na saída de volume do material e usar um Render Pass de Emission para compor ela na pós-produção, né? Então eu vou começar mostrando aqui na minha fanart aqui que eu fiz do Cuphead, né? Que é para quem não conhece, é um joguinho indie, né? Que fez tem esses dois personagens, né, com essa cabeça de xícara aqui, né? Então eu vou mostrar aqui basicamente como que eu fiz a modelagem, o material e como que eu usei, como que eu uso no compositing aqui essas smokes. Eu já deixei um render prontinho para agilizar, né? Então aqui na primeira smoke, né, que é a smoke que seria do dash aqui do Cuphead, né, que é uma smoke mais de poeira. Então usei a referência do jogo, mais ou menos, de como era esse efeito aqui, e tentei dar o meu toque aqui também para a aparência da fumaça aqui, né, da poeira. Então basicamente é um objeto simples, né, um torus subdividido com alguns modificadores. O primeiro deles aqui é um displace, usando um Voronoi para dar esses gominhos, e um segundo para um noise, eu acredito que seja um noise, para dar um pouco mais de detalhe. Depois eu suavizei um pouco tudo e usei um Simple Deform para dar um efeito dando uma viradinha ali na smoke, né? É basicamente isso, bem simples de fazer. E uma dica rápida aqui nos novos modificadores aqui do Blender 2.9, né? A gente pode usar alguns atalhos bem parecidos aqui com o da Viewport, né? Por exemplo, X para deletar o modificador, só botar o mouse em cima e apertar X, e Ctrl A para aplicar o modificador, né? Aí também pode vir nessa setinha aqui que diz os atalhos ali. Ó, Shift D para duplicar os modificadores, que é o mesmo atalho da Viewport para duplicar objetos, e também o A para abrir e fechar as janelas aqui, né? Vamos agora aqui para a segunda smoke, que é essa fumacinha do café quente, né? Essa aqui eu fiz sem modificadores, né? Eu modelei mesmo. Então eu usei primeiro um plano aqui, modelei com um plano para fazer o trajeto aqui da smoke. E depois eu dei uma espessura usando o Solidify. Aí apliquei uma subdivisão também junto. E aí fui usando dentro do Sculpt Mode, fui usando aqui o Remesh, o Voxel Remesher, né, para ir gerando mesh e ajustando aqui, né, conforme eu queria. Então o segredo aqui nessa segunda tipo de smoke aqui é fazer diferentes espessuras para dar diferentes opacidades também, para dar que vai ficar mais parecido com fumaça mesmo. Então vocês vão notar depois quando eu mostrar no render que essas partes mais que são os buracos aqui, né, vão ter uma opacidade maior e vai dar um efeito legal na smoke. Eu usei a mesma técnica aqui para fazer o tier aqui do Cuphead, né? Mas é uma outra situação aqui, né? É uma luz mesmo, né? Então, basicamente
também um modificador, um objeto simples com alguns modificadores. Então, primeiro subdividindo, o segundo usando um displace, né, que eu usei aqui um vertex group, né, para isolar uma área. Vocês podem ver que eu usei um vertex color, um weight paint, né, que é a mesma coisa que o vertex group aqui, né. Usei um valor bem baixo aqui para dar um pouco de detalhe na parte de trás e a maior parte do efeito é vindo para frente aqui, né. Então, se eu desligar aqui, vocês vão ver que vai aplicar em tudo. Aí um próximo modificador que deu um pouco mais deu uma inflada aqui no efeito, né? E um terceiro modificador, na verdade um quarto, que ele dá jogar um pouco mais para frente essas pontas, né? Então tá fazendo esse efeito aqui, né? E um último para dar uma suavizada, que eu até desliguei, na verdade nem estava usando esse aqui. Às vezes eu deixo umas coisas, vou testando e não deleto para não perder nada, né? E esse último objeto aqui, mesmo princípio, um objeto simples, uma esfera subdividida com um subdivision surface e um displace usando um vertex group aqui para afetar somente na parte de trás do objeto aqui, ó. E também aqui usei nesse caso aqui usei somente o eixo Y para ir somente nessa direção, e também aqui no space local, a gente, conforme a gente vai mexer no objeto, ó, a textura vai influenciando e vai gerando variações, ó. Aí isso ajuda também a não ficar todos os tiers aqui iguais, né? Então agora vamos dar uma olhada nos materiais desses objetos. Eu vou carregar aqui, vou iniciar o render. Então, como eu mencionei no início do vídeo, esse efeito ele precisa bastante de que a modelagem tenha informação para gerar essas opacidades aqui, ó, e esses detalhes, né? Se eu desligar aqui, vocês vão ver que não fica muito interessante, ó. Então tem que ter esses volumes na fumaça, né? E o shader é bastante simples, é uma cor que eu fui ajustando para dar o efeito de fumaça, né? De poeira, na verdade. Eu usei aqui esses dois nodes, né? Para dar um pouco de volume, e também essa variação de cor que vai ajustar, vai ter efeito na opacidade aqui, na transparência da fumaça aqui, né? Do volume shader, né? Então as partes mais claras, elas vão ter menos densidade aqui na fumaça, né? E as partes mais escuras tem mais densidade ali. Aí basicamente tem que ir testando para ver como vocês querem a smoke. Aí depois também adicionei um noise para criar mais variações de densidade, né? E deixar mais interessante ainda o material da poeira aqui, né? É basicamente isso. E aí que dá para... Usei um color mix, né, para misturar o noise com esse efeito aqui. E é basicamente isso para esse objeto aqui, para essa fumaça. Esse aqui é um pouco mais simples, eu usei somente um noise com alguns color ramps para ajustar. E vocês podem ver ali, ó, que eu mencionei antes, na modelagem, aquelas partes com menos espessura, elas vão dar uma opacidade para a fumaça. E aí, com o color ramp, a gente pode ajustar isso também. E o mesmo esquema, um emission shader plugado na saída de volume aqui do material. E esse último aqui são todos o mesmo material, né?
Eu usei aqueles mesmos nodes para gerar uma variação de cor e dar o efeito do tiro ali, do efeito de luz do tiro saindo do dedo do Cuphead. E aqui é a mesma coisa ali, o mesmo esquema, né? Usando um emission shader plugando na saída do volume, né? Também. Agora o esquema para usar esses efeitos no compositing aqui, a gente precisa criar uma render layer separada para eles. Eu costumo fazer dessa forma. E a gente precisa ativar aqui o render pass que está dentro dessa aba aqui, Light Emission. Isso vai gerar um pass desse Emission Shader aqui, ó, que está presente em todos esses objetos, né? Então aqui eu já tinha feito um render para mostrar para vocês como que eu uso esses passes no compositing aqui, né? Então vamos ver aqui. Ó, a gente tem o node aqui, ó, do emission. Na verdade aqui está emit, né? Mas é o emission shader, né? E aí a gente vai usar esse pass aqui para gerar, para juntar essa smoke no nosso render, né? Até aqui eu não vou mostrar muito como que eu fiz pela, mas aqui está só o Cuphead, ó, e a partir daqui eu estou adicionando as smokes com o node de alpha over, né? Então basicamente aqui, ó, eu usei um color ramp para ajustar essas duas fumaças, né? Aqui eu isolei uma delas, né? Mas o principal esquema tá em gerar o alpha da fumaça para a gente usar com o alpha over aqui. E a gente vai usar esse node aqui que chama set alpha. E se eu não me engano ele está em converter set alpha. E aí a gente vai plugar, basicamente é só plugar o emission pass, que ele vai gerar ali, ó, as nossas smokes para ser usado aqui no compositing. Geralmente na minha experiência fazendo essa técnica, ela não sai aqui no image, né? Eu não sei exatamente porquê, mas usando o render pass emission aqui, ela funciona super bem. Então tá aqui, ó, nossas duas smokes já usando esse node set alpha. Aqui eu tinha feito isolei algumas delas, isolei cada uma delas, né, para ajustar separadamente, né, e ajustar um pouco a cor de cada uma delas aqui, ó. Nessa aqui eu dei um pouco mais botei um pouco mais de amarelo na cor, e depois aqui eu só juntei a outra, também usando o node aqui de set alpha, né? E fazendo isso é só plugar aqui no alpha over, que vai estar ali as smokes, ó. E agora aqui a gente tem também o nosso finger shot, né, que foi o mesmo esquema, saindo aqui o emission pass dos tiros ali, né, ajustando com, eu deixei em tons de preto e branco, né, para gerar o alpha. Usei a máscara do dedo dele, né, e usei o set alpha aqui para pluguei a imagem e esse alpha aqui que eu acabei criando usando os nodes aqui para ter a transparência aqui, né. E aqui eu usei uma outra versão que eu larguei por cima de tudo com um pouco de transparência e um pouco de blur para dar ajudar no efeito de glare ali depois, né. Então tá aqui novamente juntando com o alpha over, e tá ali, ó,
as fumaças e o efeito de tiro. E aqui a outra versão que eu tinha feito com um pouco de blur, que gera um pouco mais esse efeito do brilho ali do tiro. Então, basicamente, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa dica. Eu tenho certeza que vai ser bem útil para vocês e vai ficar bem mais fácil agora de adicionar smokes nas suas imagens ainda. Então, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.